Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais um videozinho. Como eu falei ontem, vamos continuar a saga de quem está começando, quais são os processos para quem está começando agora, que está bem bagunçado, para ter uma gestão eficiente, beleza? Ontem, no fim do vídeo passado, eu falei um pouco sobre... Eu ia começar o vídeo falando sobre a diferença entre caixa e competência, que é o realizado ali durante o dia, e a competência. E eu vou falar sobre estruturas de custo, business plan hoje. Não vou aprofundar, porque obviamente isso não é uma coisa que se aprofunda assim numa live. Eu vou ter que ter várias outros momentos que eu vou entrar e vou conseguir falar sobre isso com um pouco mais de detalhamento, talvez com a lousa explicando, um vídeo um pouco mais complexo do que simplesmente falar. Eu vou falar das estruturas de custos agora e principalmente a estrutura do business plan, por que é importante ter um business plan, por que é importante ter esse tipo de ferramenta para conseguir gerenciar e gerir melhor a financeira da tua empresa. A parte numérica, queira ou não queira, a gente precisa de estatística, a gente precisa de informação para tomar decisão. Por que eu estou tentando ensinar ou passar alguma coisa que eu sei aqui? Porque é muito importante para tomar a decisão. Uma decisão errada te tira do negócio. Às vezes é um produto que você corta, é uma venda mal feita, é uma contratação ou várias contratações para aumentar uma linha de produção ou para tentar vender certo produto e não dá certo. Então tudo isso pode tirar do jogo rapidinho se você não tiver noção do que você está fazendo. Se você não tiver noção do financeiro e de quanto aquilo impacta o negócio. Por isso as ferramentas são importantes, entender o conceito e toda a sistemática que envolve a gestão, não só do negócio estratégico, tudo, mas a questão financeira, é tudo junto, não tem nada, não tem como você desconectar, porque o fim de uma empresa é gerar dinheiro, gerar lucro, gerar rentabilidade em cima de um investimento feito. Se isso não está acontecendo, ou por falta de gestão ou por problemas no processo. Eu não consigo vender no preço que deveria, a minha eficiência não é suficiente para conseguir ter margem, ou a gestão em si. Não sei o que está acontecendo e acaba se perdendo nesse processo. Então vamos voltar para o passo de ontem, que eu terminei falando que eu ia começar a falar hoje sobre qual a importância de saber a diferença entre faturamento e competência. Aliás, competência e caixa, que na verdade o faturamento e caixa, a diferença entre faturamento e caixa, que é a diferença entre o realizado como faturamento e o recebimento propriamente dito, e a estrutura do business plan. E um pouquinho vou dar passar um pouco sobre explicar um pouco sobre custos variáveis, custos fixos, quais são as diferenças, o porquê se fazer isso, qual a importância de entender a natureza do custo e quanto isso impacta na sua gestão, se você não tem noção do que você está fazendo. Vamos lá, então vamos começar aqui. Eu notei algumas coisas aqui, mas sai tudo da cachola aqui. Muito tempo fazendo isso, lembra de tudo. Por que é importante o ser humaninho que está ali olhando para os números da empresa ou recebendo o dinheirinho, olhando para a conta, entender que faturamento é diferente de caixa? Por quê? Porque um acontece não necessariamente na ordem que o outro acontece. Esse é o grande X. Porque o faturamento é quando você faz a emissão da nota, você considera aquilo como um faturamento, uma venda. E o recebimento nem sempre é no momento da emissão da nota fiscal. Geralmente, se você vende via cartão de crédito, você pode demorar 38, 40 dias para receber esse dinheiro. Você pode adiantar, mas você vai pagar uns juros. Mas, tecnicamente, você tem um prazo para receber. Você não recebe à vista.
Se você vende, você tem uma empresa que gera boletos, geralmente os seus clientes pedem prazo. Ah, eu vendi esse serviço aqui em 3 vezes. O cara vai te pagar em 30, 60 ou 90. Ou em 15, 30, 45. A operação acontece separada do faturamento. O faturamento aconteceu. Bom, vendi 100 mil reais para um serviço X, para um cliente X, que ele vem pagar em 3 vezes. Na sua linha de faturamento, você considera 100 reais, 100 mil reais. Ah, beleza, eu vendi 100 mil reais. Mas no seu caixa, naquele momento não entrou nada. Porque o cliente, você tem uma promessa de recebimento. O cliente prometeu que vai te pagar em 15 dias, 30 dias e 45 dias. Não quer dizer nada. Por quê? Lógico que tem todos os trâmites fiscais, amarrações, contratuais, para que isso aconteça. Mas, via de regra, o cara paga. Mas pode acontecer do cara não pagar. Estou dando um exemplo já que acontece. E a gente tem que ter a noção de que o dinheiro, ele não acompanha a parte fiscal. Emitir a nota, vou receber em 30, 60, 90 ou 15, 45, 15, 30, 45. O caixa não vai acontecer nada no momento da emissão da nota. Não vai acontecer nada. Você vai emitir a nota, pum. Daqui 15 dias vai chegar um boletinho, ou você vai emitir 3 boletos pro cara, o cara vai levar o boleto embora. Vamos supor que você vendeu uma mercadoria em 3 vezes. 3 boletos. Você vendeu um celular de 1.000 reais. O cara vai pagar em 3 boletos de 333 reais. Beleza? Ele vai levar 3 boletinhos para casa. Daqui 15 dias ele vai pagar lá no banco dele e vai compensar na tua conta. Daqui 15 dias cai 333 reais. Daqui 30 dias, mais 333. Depois 45, mais 333. Qual que é a importância de saber isso? A importância é de saber que o dinheiro não é seu. Volta lá na primeira live que está no YouTube, depois, se quiser usar, tem uma live lá falando, o dinheiro não é seu, o dinheiro dessa empresa não é seu. É justamente para isso, para você entender que emissão de nota não quer dizer recebimento, quer dizer garantia de recebimento. É diferente se você tiver uma padaria, lógico, você não emite nota toda hora, é o cupomzinho fiscal ali. Se você tiver uma farmácia, o cara não sai com o produto sem ele te pagar de alguma forma que antigamente tinha cheque, hoje em dia não existe mais. Hoje o cara passa o cartão e ele não sai dali. Mas se você tem uma empresa que gera boleto, por exemplo, ou paga, ou recebe em cheque ainda, ou via depósito, pode acontecer de chegar daqui 15 dias, o fulaninho não pagar o boleto, não pagar o cheque você depositar e não ter fundo. E aí? Então é uma garantia de recebimento. O fluxo ele fica lá como uma previsão de recebimento. Eu tenho para receber tantos reais. Se aquilo vai acontecer, vamos rezar. Quem trabalha em banco sabe. Compensação. Eu tenho uma ordem de recebimento. O boleto é uma ordem de recebimento. O cheque seria à vista, que hoje no Brasil os caras começaram, põe daqui 15 dias. Não existe isso. Cheque é uma forma de pagamento à vista, mas aqui o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Ele coloca aí, deposita daqui 15 dias. São 15 dias de prazo, mas você não tem certeza se o cara vai ter o dinheiro na conta. Só acontece se tiver. Você deposita no caixa, na tua conta, o banco verifica, esse cara não tem dinheiro, não paga. Esse cara tem dinheiro? Pagou, cai na tua conta. Então é tudo uma promessa. Diferente do cartão. Se o cara passou o cartão em 3 vezes, ponto. Você vai receber daqui 30, 60 e 90. Mas o cartão, aí quem tem empresa aí tá falando, mas o cartão eu consigo adiantar. Consegue, lógico que você consegue adiantar. Mas o cartão te cobra uns juros, né, meu amiguinho? Ninguém trabalha de graça. O cartão fala, beleza, você quer receber o 100% do dinheiro à vista? Custa tantos por cento ao mês, vezes elevado ao prazo médio, não é vezes. Lembrando disso, eu vou dar uma aula de educação financeira aqui. Elevado ao prazo médio, taxa de juros compostos, desconta, valor real menos taxa, né? Chegou, 100 virou 80. Ou 90, vai. Se os juros não for comer tanto. Então, isso é muito importante para o empresário. Tem muito empresário que não entende o valor do tempo e quanto custa o capital no tempo no Brasil. Que é juros compostos, prazo médio de compra, prazo médio de venda. Se você ficar adiantando dinheiro para valor presente, trazer valor futuro para valor presente, a taxa X, vai comer uma parte em despesa financeira, custo financeiro, custo para banco, juros para banco. Por que o Brasil é o país que mais dá lucro em banco? Porque o custo do dinheiro é alto e o banco tem poder para emprestar aquele dinheiro
a uns juros altos e ganhar muito dinheiro em cima disso. E muito empresário não tem noção. Então a primeira coisa que ele tem que entender para começar a esclarecer na cabeça dele é que nota emitida não quer dizer recebimento imediato. Quer dizer uma promessa de recebimento. Por meio, que seja via cartão, é um recebimento, mas também não é imediato. Você vai ter que fazer um adiantamento se você quiser aquele dinheiro na hora. Por que isso é importante? Porque força a pessoa a entender que o dinheiro que está na conta não necessariamente já é resultado, já é lucro. A maioria das pessoas, volta naquela live que eu falei novamente, a maioria das pessoas acha que dinheiro em caixa é dinheiro para se usar, independente se é para pagar a conta da empresa ou pessoal. Aí chega na sexta-feira, chega no fim de semana, vira rico, né? Vai na balada, vê a mulher bonita e fala, beleza. Tem muito dono de empresa que faz isso. Não, tô com o dinheiro na conta. Ou o cara não tem noção do que ele tá fazendo, ele sai com a família no fim de semana, passa o cartãozão da empresa. E pau come lá, restaurantão, bebida, churrasco, comida, faz uma viagem. A hora que ele vai ver, faltou 2, 3, 5, 10 mil reais para ele pagar fornecedor. Por quê? Porque ele já usou aquele dinheiro que ele nem sabia se era lucro ou não era. Por isso que a importância de saber o momento exato que o dinheiro é seu ou não. Esse é o ponto, de entender fluxo de caixa e competência e caixa. A diferença entre os dois, competência e caixa. Qual que é a segunda vertente disso? Por que é importante saber isso em segundo caso? No segundo, Por quê? Porque quando você sabe qual que é a competência daquela despesa, qual que é a competência daquele custo, você começa a estruturar um business plan mensal da tua empresa. Você sabe que você faturou tanto aquele mês, você pagou tanto de imposto, você teve tanto de receita líquida, você pagou tanto de matéria-prima, ou aqueles produtos que venderam custaram tanto de matéria-prima, você gastou tanto com mão de obra, você gastou tanto com aluguel. Quando você usa a competência do mês para fazer um business plan, você consegue isolar o mês e falar, bom, vamos tirar uma foto aqui, vamos ver o que aconteceu esse mês. Pega todas as notas emitidas no mês de setembro, por exemplo. Pega todos os produtos que eu vendi no mês de setembro. Vendi 30 canetas no mês de setembro. Como que eu vou atribuir o custo? Aí entra um passo depois, que eu vou explicar isso também. Calma, tem aula para o resto da vida aqui de gestão, se quiser falar de gestão. Mas basicamente eu vendi 30 canetas, custou R$2 cada caneta, então eu tenho 30 vezes 2, meu custo é 60. Pro mês de setembro, porque eu vendi 30. 30 é um custo de 2, dá R$60 de matéria-prima, que foram as vendas, ou CPV, custo dos produtos vendidos. Paguei tanto de mão de obra, paguei tanto de comissões, e você vai ali naquele mês, comissões referente àquele mês, mão de obra referente àquele mês, salários referente àquele mês, setembro. Você vai colocando todos os custos ali no business plan, um a um, para quê? Para começar a fazer uma análise, para entender se todas as suas receitas são suficientes para pagar todos os seus custos. Isso chama-se análise vertical. É uma análise vertical, você está olhando de cima para baixo ou de baixo para cima. É um vértice aqui descendo, ó, nessa linha. Beleza, minha receita foi tanto, se eu tive R$100 de receita e minha matéria-prima custou 60, então minha matéria-prima custa 60% da minha receita. Isso é um índice, isso é uma análise. Eu gastei mais R$10 de mão de obra, então R$10 de R$100 de receita líquida, minha mão de obra representa 10% da minha receita líquida. Eu gastei mais X reais de comissões das vendas. A comissão representa tanto. Isso são análises verticais. Que você consegue isolar o mês e falar, bom, qual que é a representatividade de cada custo contra a receita? Ponto. Por isso que é importante isolar. Esse é o segundo item, o segundo porquê de se isolar o mês e ter ali fechado a competência. Então você joga todas as receitas competentes daquele mês e todos os custos competentes daquele mês, fazendo as atribuições que eu vou ensinar aqui no futuro, para você ter uma análise vertical, para chegar e falar, bom, com esse tanto de faturamento não me sobra dinheiro, porque meu custo é muito alto com relação à minha receita, eu tenho que vender mais. Ou eu tenho que vender, ou
Vamos falar assim, tá me lucrando pouco, não queria lucrar mais. Essa é uma análise vertical. E qual que é o segundo passo? É análise horizontal. Porque a partir do momento que você tem o mês de setembro isolado, você vai ter o mês de outubro isolado, o mês de novembro. Então você olha, bom, em novembro eu tinha 100 mil de faturamento. Em outubro eu tinha 150. Bom, então meu faturamento cresceu 50% com relação ao mês passado. Outubro foi 50% melhor que o mês passado. Legal? Legal. Ah, minha matéria-prima representava 60%, agora ela representa 58%, porque de repente eu comprei a caneta um pouco mais barato do que R$ 2. Comprei ela por R$ 1,95, R$ 1,98. E aí você começa a olhar a linha na horizontal, no horizonte, olhando e falando, opa, peraí, tá melhorando esse índice, a minha matéria-prima sobre a receita líquida é menor, ou está piorando esse índice. A minha mão de obra representava X%, hoje ela representa Y. Essa é uma análise horizontal. E sem uma estrutura de business plan montada, isolando o mês, um a um, e atribuindo e falando, esse é custo tal, isso é custo... Você não consegue fazer essa análise. E você não tem noção do que está acontecendo na tua empresa. Porque a linha de faturamento lá em cima, a primeira de todas, receita bruta, menos imposto, receita líquida, elas te dão o norte do que está acontecendo em termos de vendas. Mas não. Aí você tem que ter outras coisas. Aí eu sei quanto fatura minha empresa, mas tudo bem, mas quanto sobra na última linha? A gente chama de bottom line, a última linha lá embaixo, que é o lucro. A última linha é o lucro. Se a última linha for vermelha, meu amigo, você pode, a primeira pode ser um quinquilhão, um gazilhão, como diz um amigo meu. Pode ser pode ser o número que quiser. Se a última for vermelha, não for o suficiente para pagar o que tem no meio, serve para nada. Ah, eu faturei 4 bilhões, mas você deu prejuízo. Você deu prejuízo. Aí todo mundo fala assim, mas a Amazon, aí já entra numa análise um pouco mais... mas a Amazon dá prejuízo. Mas por que dá prejuízo? Porque tem uma jogada fiscal nos Estados Unidos que ele não realiza lucro. Para não pagar imposto, aí ele joga como investimento, reinvestimento para a empresa crescer, criar equity. Aí já começa um outro nível, entendeu? Mas na padaria da esquina, é isso aí, tem que sobrar, porque aquele lucrinho ali é o que vai construir o teu patrimônio, meu amigo. Por isso você tem uma empresa. Então, ficou claro? Se não ficou claro, me pergunta. Pode entrar no Instagram, eu vou deixar isso gravado no YouTube de novo. Eu já decidi que eu vou fazer um manual dessa primeira parte aqui. Falando da primeira parte, foi a primeira live de ontem, mas essa vai ter acho mais umas 2 ou 3. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu vou montar um manualzinho para quem está começando do zero fazer gestão. O que você precisa fazer primeiro, depois, segundo, o que você olha, como estruturar um business plan, o que é custo, o que não é. Como fazer uma análise vertical, como fazer uma análise horizontal. Tudo isso eu vou fazer um PDFzinho e quem quiser me pede, eu vou montar isso. Aí a hora que estiver pronto eu anuncio e aí eu mostro para as pessoas. Vai ser um manualzinho. Rafael, como que faz isso? Como que eu calculo assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Um manual explicando por tudo. Quem não tem noção de nada de gestão. Mesmo para fazer o gerenciamento da despesa pessoal. Porque... serve também, entendeu? Entendendo que o faturamento é o salário e as despesas que tem no meio, que são as suas despesas diárias, estão ali, entendeu? Isso é muito importante. Quando você tem uma estrutura de business plan montada e aquilo acontecendo, aí começa a magia da informação. Você falou, opa, legal, minha margem melhorou, o meu custo melhorou, tá acontecendo isso, ou piorou, meu preço médio. Então você começa a ter um monte de índices que vão te dizendo o que está acontecendo. É igual o médico quando pede o exame de sangue. Ele vai falar, pede para subir na balança. Você tá gordo, hein, filho? Sua pressão tá alta. Tá tudo beleza, teu colesterol tá beleza. O que são isso? São índices. São formas de medir. Sem isso, não tem como ele diagnosticar. Não tem como ele falar, para aí, meu, tem alguma coisa errada. Beleza, pode fazer o que você tá fazendo, o que tá funcionando. Não tem como. Tipo... Tem outra, eu bato o olho numa empresa, eu bato o olho na pessoa, essa pessoa tá doente, essa pessoa não tá doente, essa pessoa tá bem. Mas, no último caso, o que o médico faz? O médico bom, ele pede uma batelada de exames. Ela faz todos os exames aí que eu preciso ver tudo para saber o que tá acontecendo com você. Se tá ok, isso não, é um check-up.
A gestão financeira é um check-up diário. Você olha todos os dias os índices ali, tá acontecendo. Se você tem uma coisa bem estruturada, com um RP bem estruturado, custo, todo parametrizado, tudo bonitinho, meu, fica um negócio show de bola. Já falo, a maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque eles não veem a importância, eles não estão olhando a importância disso. A maioria do empresário acha que, quebrei por causa do mercado, quebrei por conta de... Arruma desculpa, mas não é, quebrou por má gestão. A maioria das empresas quebra por má gestão. As que não quebram por má gestão é raro, a não ser que suma o mercado. O cara revelava foto e aí acabou, ninguém mais revela foto, aí quebrou. Beleza, sumiu aquele mercado, não existe mais. Mas 90% dos casos é má gestão. É o cara que não conseguiu montar esses índices e mapeando. Falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. Vamos parar, vamos diminuir, vamos mudar o nicho, vamos ir ajustando. Porque você tem que ir ajustando. Gerenciar a empresa, gerenciar financeira é trocar a roda do carro em movimento. Só que é uma Fórmula 1, dependendo do tamanho da tua empresa. Se você tem se você vende brownie, beleza, você tá de bicicleta ali, do carrinho, devagarinho, trocando a roda. Mas se você tem uma empresa que fatura 2 milhões mês, 500 mil, 200 mil mês, que é Fórmula 1, velho. Se você errar, o buraco foi assim, ó, pum, em 2 meses você tem um buraco de 2, 3 milhões. Numa decisão errada. E aí? Ou você fatura 100, 150 mil, em 2 meses você abre um buraco de 50, 60, 70 mil. Tem que vender a empresa para pagar o buraco. Porque aí não tem dinheiro, não tem capital. Entenderam a importância da gestão? Isso é muito importante. Se você não está olhando para a tua empresa com esse carinho, meu amigo, para. Eu vendo, eu faço, aconteço. Você pode fazer o que você quiser. Só que se você não souber o que você está fazendo financeiramente, você pode ser o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, ter o melhor produto do mundo. Você vai quebrar. Vai quebrar. Porque o mercado vai te engolir de alguma forma. Ineficiência em qualquer tipo de processo quebra empresa. Seja fabril, seja financeiro, quebra. Se você tem ineficiência fabril e não conseguir identificar por gestão financeira, quebra. Você tem até eficiência fabril, mas tem ineficiência financeira, quebra, porque você gasta mais do que pega mais dinheiro do que deveria, não consegue acontecer, quebra. Então, tudo isso está envolvido. Empresa é um conjunto de engrenagens, tudo rodando ao mesmo tempo. Não para, não existe como assim, vou trocar só essa engrenagem. Nada para, a vida é assim, nada para. Uma empresa é igual uma vida. Não para acontecendo, continua acontecendo. A situação está ali, real, essa é a minha circunstância, está acontecendo, mudou o mercado, vai. Só que se você não tem um mapa para tentar se antecipar, você fica sempre às escuras. Você está sempre com uma vendinha aqui, ó. E agora? O que eu faço? E agora? Já era. A hora que você vê, já foi. Já te engoliu, o mercado te engoliu. É isso, eu queria falar da importância da competência e do caixa, qual a diferença da competência em caixa, a importância de entender isso, a importância de se ter uma estrutura de custo de business plan para conseguir fazer essa análise horizontal e vertical, vertical e horizontal. A importância dessas análises, desses pequenos índices que você vai criando quando você monta uma estrutura. Porque isso é uma das ferramentas. Tem o fluxo de caixa, que também serve para fazer análise vertical e horizontal. Tem índice de preço, índice de margem. Aí começa uma infinidade. Tem uma ferramenta que chama Power BI, Business Intelligence. Isso aí te dá gráfico de tudo, de 1 milhão de coisas. Você consegue ver tudo o que está acontecendo na tua empresa, se for uma empresa controlada. E com os processos prontinhos para colher informação. Porque todo processo gera informação, entenda isso. Todo processo gera informação. E toda informação serve para medir o processo. Isso é coisa de alemão, meu. Não é coisa de brasileiro. Coisa de alemão. Não é complexo de vira-lata. Os caras são foda. Os caras estão há 1000 anos atrás, na frente da gente. 1000 anos atrás eles já faziam isso. Por que os carros alemães são melhores? O japonês é assim também. Os caras dominam o processo. Eles sabem que a única coisa é mede o processo, analisa, refaz, muda, melhora, mede o processo, refaz, analisa, muda, melhora. É assim, os caras vivem a vida deles assim. Não é à toa que eles estão anos-luz na nossa frente, anos-luz. Alemão,
austríaco, japonês, os caras estão muito na frente em questão de processo, muito, muito. Por quê? Porque eles sabem que tudo funciona com... A natureza é um processo. A natureza é um processo. Se olhar o mundo ao redor, a natureza acontecendo sem influência do ser humano, é um processo. O teu corpo humano é um processo. E é tudo perfeito. O alemão, quando ele olha para um processo, ele fala, como eu posso melhorar esse cara? Como que ele faz isso? Não olhando só para o processo, colocando pontos que ele possa medir. Ele coletando informação do processo. Um business plan é isso, é você instalar uma maquininha que colhe informação. Ó, esse processo de eu separar os custos é um produtor de informação. Essa informação serve para eu tomar decisão. E essas decisões vão me nortear no próximo processo, que vai ser diferente. Ou pode ser o mesmo, se está funcionando. Ó, esse processo funcionou, está dando lucro, está dando resultado, tá com o pau, continua. Ah, esse processo ó, tá com problema aqui. Então vamos analisar qual que é o problema. É esse. Como que a gente muda? Como que a gente melhora? O que precisa fazer? Quais são os passos que a gente precisa tomar? Quais as decisões? Informação gerada por processo serve para tomar decisão para melhorar o processo. Que no fundo é empresa. Empresa é tudo processo, como é a vida em si, rodando, acontecendo. Beleza? Na próxima parte, que vai ser amanhã, provavelmente, eu não sei que horas que eu vou fazer a live amanhã, mas vai pro YouTube, vai estar tudo gravado, depois eu vou fazer um manualzinho, eu vou falar um pouco da estrutura de custos, qual que é a diferença entre custo variável, custo fixo, por que mudar, por que separar, o custo fixo de variável, o que é diferente do contábil, a contabilidade faz isso de uma forma diferente, por que a contabilidade faz diferente, e por que é importante você fazer a gestão da sua empresa com relação a custos usando o conceito de margem de contribuição, que é custeio ou controladoria gerencial, que é diferente da contabilidade. Entenda que a contabilidade, já vou dar uma palhinha aqui, a contabilidade serve para atender o fisco. O governo quer que você faça os relatórios lá para mostrar se você está pagando os impostos certinhos ou se você não está escondendo nada. Para isso que serve a contabilidade. Para você demonstrar o que está acontecendo fiscalmente com a tua empresa. Aí, ó, eu emiti isso de nota, isso aqui foi minhas compras, então eu tive lucro, então eu pago imposto de renda. Ó, emiti isso de nota, minhas compras foram tanto assim, produzi, deu prejuízo, então eu pago imposto de renda. Então a contabilidade serve mais ou menos para isso. Exceto, eu estou falando isso, meu foco é falar para o empresário que é participante do Simples. Esse cara não é muito assim que funciona. Ele vai pagar o imposto sobre o faturamento lá, mas o governo quer entender o que está acontecendo com a tua empresa. E por que é importante você ter análise de custo olhando para o gerencial? Porque é o gerencial que vai te nortear. O contábil serve só para você atender o fisco. A contabilidade, se você não tem um IPO e não segue as normas internacionais, você não é uma empresa gigantesca, você não precisa olhar muito para ela. Tem que ter o contador fazendo certinho para ele não fazer cagada e você depois pagar imposto a mais, que já aconteceu. De eu pegar cliente e falar, viu, tem coisa errada aqui, teu contador tá fazendo merda. Desculpe os contadores que estão vendo isso, porque tem contadores e contadores. Eu olhei e falei, ó, eu não entendo porque eu não sou especialista. Para você falar sobre imposto, você tem que ser especialista. Eu nunca vou falar para um cara, faz isso, eu só falo assim, ó, tem alguma coisa esquisita aqui, pede o contador olhar e averiguar. E já aconteceu o caso de eu olhar alguma coisa, tá esquisito, e o contador, é isso mesmo, bateu. 6 meses depois a pessoa me liga e fala, ó, tinha imposto a mais, bem que você falou. Falei. Aí você usa aquela frasinha de filho da puta, né? Eu avisei, não quis ouvir? Tem que procurar um contador bom também. Um cara que tem noção do que tá fazendo. Beleza? Essa live vai pro YouTube. É isso. E eu vou fazer o manualzinho o passo a passo para quem tá começando aí. Um amigo meu, eu tô gostando desse trem de live, viu? É gostoso falar aqui. Pelo menos eu tô jogando pra fora o conhecimento que eu tenho. Eu não quero ficar com isso, entendeu? Eu quero ajudar a gente a parar de ter problema, cara. Porque é foda. Eu vou nas empresas, eu vejo gente com empresa antiga, cliente, o cara tá há 50 anos na empresa e não consegue, e não tá indo, e nunca conseguiu fazer a coisa e tá com problema, e é angustiante ver uma pessoa que tá ali, tá se esforçando e não tem as ferramentas e às vezes falta um tiquinho para ela aprender e conseguir tirar a empresa do buraco, ou pelo menos aliviar,
tomar umas decisões melhores para começar a sair daquela pressão que é uma empresa com problema, um financeiro ruim, uma dor que é complicada. Às vezes vem a empresa familiar, não quer, tem um monte de coisa. Ou o cara pôs o patrimônio dele inteiro ali e não está conseguindo. Isso é complicado. É complicado mesmo. Eu entendo, porque eu já sentei com muita gente que chega a chorar. Por quê? Porque não consegue sair daquilo, não quer desinvestir. Às vezes é a vida da pessoa, da onde ela tira o sustento. É complicado. Então fica aqui, se eu puder ajudar em qualquer coisa, vai ser sempre um prazer. Beleza? Obrigado aí, obrigado pelo que quem tá assistindo aí, nem sei quem tá assistindo. A Karen, a Camila e a Cris. Obrigadão, viu? Até mais.